Com a difusão da globalização, diversas economias pelo mundo inteiro se conectaram, fazendo do planeta uma grande rede de trocas comerciais, culturais, políticas e sociais. E é nesse contexto que surgem os chamados blocos econômicos. Bom, mas o que são blocos econômicos? Blocos econômicos são grupos de nações que compartilham algumas medidas no intuito de desenvolver sistemas comerciais, políticos e sociais. Bom, mas quais são os objetivos desses blocos econômicos? Bom, os blocos econômicos foram criados justamente com o intuito de diminuir as fronteiras impostas pelos países, havendo trocas significativas, como mão de obra, serviços, capitais e fluxo de mercadorias. Além disso, também é um objetivo aumentar o Produto Interno Bruto, o PIB, o lucro das empresas e, consequentemente, os empregos nos países envolvidos. E a Unasul, União de Nações Sul-Americanas, é um exemplo de bloco econômico que reúne os 12 países da América do Sul: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. O acordo tem como principal objetivo fomentar a integração entre seus países membros. A Unasul surgiu em 2008 com o intuito de construir de maneira participativa e consensual um espaço de articulação no âmbito cultural, social, econômico e político entre os países da América do Sul, bem como o fortalecimento e proteção da democracia. No entanto, você deve estar se perguntando: já não existia um bloco econômico que englobasse todos os países sul-americanos? Sim, embora o Mercosul tenha conseguido dinamizar a economia dos países membros, aumentando a integração econômica entre eles e provocando o desenvolvimento de suas economias individuais, o bloco não conseguiu incluir todos os países da América do Sul, dinamizando efetivamente apenas as 5 economias dos seus países membros: Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Além disso, como possui poucos membros, as recorrentes crises nas economias nacionais dos países integrantes ocasionaram um enfraquecimento desse bloco econômico que deixou de ser tão vantajoso. O bloco tem como principal objetivo, de acordo com um tratado constitutivo, criar um espaço de integração, aproximando-se ainda mais do modelo de integração desenvolvido pela União Europeia, visto que tenta desenvolver ações conjuntas que ultrapassam a esfera econômica. De acordo com o tratado constitutivo da União de Nações Sul-Americanas, entre as principais áreas de interesse de atuação do bloco, destacam-se as ações no âmbito cultural, visando principalmente a consolidação de uma identidade sul-americana e ao reconhecimento das diversidades culturais entre os povos; social, por meio de ações que favoreçam o desenvolvimento social e humano, a erradicação da pobreza, do analfabetismo e das desigualdades e o acesso universal a uma educação de qualidade, à seguridade social e aos serviços de saúde. Econômico, a partir da cooperação econômica e comercial, da integração industrial, produtiva e energética e do desenvolvimento de infraestruturas comuns, promover o desenvolvimento econômico e a integração financeira entre os países membros do bloco. Político, promover ações que visem ao fortalecimento político e democrático do bloco e a defesa e a segurança das nações por meio da participação cidadã e da luta contra o terrorismo, a corrupção, o tráfico de pessoas, armas e drogas, o crime organizado e a proliferação de armas nucleares. Ambiental, desenvolver ações que garantam a proteção da biodiversidade e a redução dos impactos ambientais na América do Sul. E, por fim, científica, por meio do desenvolvimento de políticas e projetos comuns de pesquisa, inovação e transferência de conhecimentos científicos e tecnológicos que diminuam a dependência científica dos países que integram a Unasul. Seus principais realizadores foram os presidentes do Brasil e da Venezuela, Luiz Inácio Lula da Silva e Hugo Chávez.
No entanto, a organização veio perdendo força ao longo dos anos. Além de dificuldades orçamentárias, alguns fatores que ajudam a explicar isso são a perda de sua base, os principais projetos de governo que criaram a Unasul, como os de Lula, Chávez, Cristina Kirchner, Rafael Correa, por exemplo, perderam espaço em seus respectivos países. A liderança que veio do Brasil durante o período Lula foi se perdendo em meio às crises internas do governo Dilma e a Unasul acabou sendo deixada de lado. A desconfiança, segundo Gunther Mayr-Holt, do Instituto Berlinense de Estudos de Política Externa, CWP, ouvido pela DW, o discurso de integração sempre foi mais uma ideia de coordenação política do que uma prática real que viesse a se sobrepor às soberanias. Para ele, a segurança, a desconfiança e o instinto prevalecem em muitos países sul-americanos para preservar a soberania nacional em qualquer circunstância. A ausência de secretário-geral desde 2017, quando terminou o mandato de Ernesto Samper. A Unasul está sem secretário-geral. Isso porque em 2016, Venezuela, Equador e Bolívia bloquearam a indicação do embaixador argentino José Octávio Bordo, alegando que o cargo só poderia ser ocupado por um ex-presidente ou ex-chanceler. Desde então, não houve consenso quanto a isso. E por fim, o esvaziamento. Em 2018, em meio a divergências internas, Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Peru e Uruguai assinaram uma carta de afastamento da Unasul. Ainda em 2018, a Colômbia, pós-posse de Ivan Duque, anunciou sua decisão política de se retirar em definitivo da Unasul. Mais recentemente, o Equador também se retirou da entidade e pediu a devolução da então sede em Quito. Agora veremos algumas curiosidades da Unasul. Segundo dados oficiais, foram extraídos pela FUNAG no ano de 2009. Bom, a Unasul possuía 17.007.000 km² em extensão territorial, onde viviam mais de 376 milhões de pessoas. O produto bruto da região é de 1.229 bilhões de dólares. As exportações totais foram de 305 bilhões de dólares em 2005 e as importações de 212 bilhões, com saldo positivo de 93 bilhões. O Brasil era a maior economia da região, com PIB de 2,02 trilhões de dólares e população de mais de 190 milhões. Outra curiosidade da Unasul é que a sua presidência é de prazo anual e deve ser exercida por cada um dos Estados-membros em ordem alfabética.